Olá, este é o Dr. Grande. Hoje vou analisar o caso de Barbara Burns. Vou analisar o contexto do caso, revisar a linha do tempo do crime e oferecer minha análise. Barbara Ann Burns nasceu em 4 de junho de 1951, perto de Washington, Distrito de Colômbia, no estado de Maryland. Seu pai, John, trabalhava à noite em uma gráfica. Durante o dia, ele consumia quantidades excessivas de álcool. Sua mãe, Margaret, ficava em casa. Em 14 de agosto de 1964, nasceu Debbie, irmã de Barbara. Nesse ponto, Barbara já tinha 3 irmãos. Quando Debbie tinha 2 anos, ela desenvolveu febre escarlate e sofreu extensos danos cerebrais e nervosos. Debbie nunca desenvolveu habilidades cognitivas além das de uma criança de 6 anos. Em 1967, o pai de Barbara, John, morreu de um ataque cardíaco e sua mãe, Margaret, começou a trabalhar como garçonete para pagar as contas. Ela fez Barbara abandonar a escola para cuidar de sua irmãzinha, Debbie. Em 1981, Barbara, sua mãe, Margaret e sua irmã, Debbie, mudaram-se para uma área ao sul de São Petersburgo, Flórida. Eles moravam em um pequeno apartamento. Barbara conseguiu emprego lavando louça em um restaurante Howard Johnson's. Ela ficou lá por cerca de 10 anos, depois encontrou um emprego em uma pequena loja de varejo. Depois do trabalho todos os dias, Barbara preparava o jantar para sua mãe e irmã. Ela tinha uma vida social muito mínima. Em 2 de novembro de 2000, a mãe de Barbara, Margaret, morreu. Pouco tempo depois, o irmão de Barbara, Johnny, também morreu. Em seu testamento, ele deixou toda a sua herança de $350 mil para Debbie para garantir que ela seria cuidada. Barbara e Debbie nunca tiveram acesso a tanto dinheiro de uma só vez. Elas ficaram sobrecarregadas e agiram irresponsavelmente. Com a saída de Barbara do trabalho, a única renda restante era a invalidez de Debbie, cerca de $650 mensais. Debbie esbanjou em uma farra, acreditando ser permanentemente rica. Ela comprou um computador, uma máquina de pinball, vários brinquedos e jogos e colecionáveis, incluindo memorabilia de Star Wars. Debbie assinou canais a cabo adicionais e comprou filmes pay-per-view. Ela e Barbara viajaram para a Califórnia e Austrália. Em outubro de 2001, as irmãs deram um sinal para um trailer de 2 andares na rua Yellow Pine Norte, em São Petersburgo. Elas pegaram emprestado $81 mil e o pagamento era de $766 por mês. Por algum motivo, as irmãs decidiram não comprar o trailer diretamente. Debbie tornou-se ativa em salas de bate-papo e trocou mensagens com um homem que morava em Miami, acreditando que iria se casar com ele. Ela enviou presentes caros para ele. Como não é surpresa, não houve casamento. Em 3 anos, a herança de $350 mil evaporou completamente. Barbara Burns pediu falência em julho de 2003. No mesmo mês, ela começou a trabalhar como caixa em uma loja Lowe's, ganhando $7 por hora. No verão de 2004, Barbara parou de fazer os pagamentos do trailer, o que levou à sua execução hipotecária. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Em 4 de maio de 2005, 2 empreiteiros contratados pelo banco visitaram o trailer de Barbara para limpá-lo. Mais uma vez, seu trailer estava em processo de execução hipotecária. Ao entrar no trailer, os homens sentiram um cheiro horrível vindo de um dos cômodos. Eles pensaram que era comida apodrecendo ou um animal em decomposição e começaram a remover os pertences do trailer. Quando finalmente chegaram ao quarto, eles notaram 2 camas de solteiro posicionadas em forma de 50. Em uma das camas, uma grande pilha de cobertores. Ao tentar mover o colchão, a pilha desmoronou e os homens ouviram um baque no chão. Ao moverem os cobertores, os homens notaram algo pesado e encontraram uma cortina de chuveiro dentro da pilha. Depois de cortar a cortina do chuveiro, os homens viram uma perna humana dentro da pilha. Um dos homens ligou para o 911 e disse ao operador: "Estou trabalhando aqui em São Pete em uma limpeza para uma execução hipotecária e tenho um corpo morto na casa." Eis o que a polícia descobriu durante a investigação. O corpo era de Debbie Burns. Demorou um pouco para a polícia descobrir isso devido ao nível de decomposição. Debbie havia sido envolvida em um lençol, cortina de chuveiro, cobertor e colcha de Star Wars. Havia uma única ferida de tiro de calibre 38 em sua testa. Os vizinhos relataram não ver Barbara ou Debbie há meses. Eles não se comunicavam muito com as irmãs antes, pois elas geralmente ficavam sozinhas.
A Caravan Dodge cinza de 1994 de Barbara foi encontrada abandonada atrás de uma estação de ônibus em São Petersburgo. A polícia descobriu que alguém estava sacando os cheques de invalidez de Debbie em Virginia Beach, Virgínia. A vigilância por vídeo revelou que era sua irmã, Barbara Burns. A polícia descobriu que Barbara estava morando em um abrigo para sem-teto e trabalhando no turno da noite em uma loja de conveniência 7-Eleven. Em 9 de maio de 2005, a polícia confrontou Barbara em Virginia Beach e solicitou que ela os acompanhasse até uma delegacia local. Barbara concordou em falar com a polícia sem um advogado. A polícia perguntou a Barbara se ela possuía algum imóvel, como um trailer na rua Yellow Pine, em St. Petersburg, mas Barbara afirmou que não possuía nenhum imóvel. Eles perguntaram a ela se ela tinha algum parente. Barbara disse que não tinha. Após a polícia lhe mostrar uma foto de sua irmã, Debbie, Barbara respondeu: "Boa garota, mas sinceramente não me lembro dela." Neste ponto, a polícia disse a Barbara que encontraram um corpo no trailer. Eventualmente, ela confessou ter assassinado sua irmã, Debbie. Aqui está a história que Barbara forneceu à polícia. Após Debbie gastar toda a herança de $350 mil, ela não compreendia como o dinheiro havia acabado. Ela continuava desejando mais e se irritava por não obter o que almejava. Em 14 de agosto de 2004, que foi o 40º aniversário de Debbie, as irmãs foram a um restaurante chamado Macaroni Grill. Elas discutiram o tempo todo. Quando voltaram para casa, para o trailer, elas tiveram uma briga de socos. Depois de se acalmarem, as mulheres foram dormir. Isso foi logo depois das 11 da noite. Barbara sempre dividia o quarto com sua irmã, e esta noite não foi diferente. Debbie não conseguia dormir se estivesse sozinha. Enquanto Barbara estava na cama, ela podia ouvir sua irmã roncando, ciente de que quando Debbie acordasse pela manhã, todas as dinâmicas negativas simplesmente se repetiriam. Barbara decidiu que não estava disposta a sofrer mais. Ela já tinha tido o suficiente. Horas depois, em 15 de agosto de 2004, Barbara pegou um revólver Smith Wesson calibre 38 que havia comprado anos antes para proteção. Ela carregou um único cartucho especial de .38 em uma das câmaras, ficou em pé sobre Debbie enquanto Debbie estava dormindo e disparou na cabeça de Debbie a uma distância de 2 pés. Debbie não sobreviveu? Barbara removeu o estojo gasto e o recolocou no recipiente com os cartuchos intactos. Ela guardou o revólver em uma gaveta da cômoda. Barbara enrolou o corpo de Debbie em um lençol, cortina de chuveiro, cobertor e edredom. Mais tarde naquele dia, Barbara foi trabalhar normalmente. Ela continuou morando no trailer com o corpo morto de sua irmã. Logo, o odor se tornou extremamente forte. Barbara conectou vários purificadores de ar e colocou o ar-condicionado na temperatura mais fria, mas o cheiro ainda era insuportável. Em 1º de outubro de 2004, cerca de 6 semanas depois, Barbara deixou o trailer de vez. Ela tinha consciência da iminente execução hipotecária e temia ser pega. Barbara dirigiu até uma estação de ônibus e pegou um ônibus para Virginia Beach. Ela escolheu este local porque sua família costumava tirar férias lá quando ela era jovem. Barbara Burns foi presa e acusada de homicídio em 1º grau. No final, ela se declarou culpada de homicídio culposo e foi sentenciada a 15 anos de prisão. Ela foi libertada após cumprir 12 anos em fevereiro de 2018. Barbara voltou para São Petersburgo, Flórida, e morou em uma casa de recuperação. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão os pontos que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. Barbara Burns adaptou-se bem à prisão. Pela primeira vez na vida, ela não estava cuidando dos outros. Sendo um pouco mais velha do que a maioria das detentas, Barbara era chamada de Vovó Gangster. Este é um apelido que ela apreciava porque nunca teve um apelido antes. Barbara concedeu entrevistas após sua libertação da prisão. A história dela agora é diferente do que ela contou à polícia. Ela ainda lamenta profundamente o que aconteceu com sua irmã Debbie, mas alega não se lembrar de tê-la matado. Barbara desmaiou e não se lembra de nada. É difícil acreditar nisso, dada a confissão que você fez. Além disso, antes da prisão, Barbara tomou várias ações consistentes com o conhecimento de que sua irmã estava morta. Por exemplo, ela disse a um conhecido que Debbie estava na Califórnia e um vizinho viu Barbara cavando em seu quintal. Ela tinha 4 sacos de mistura de concreto ao seu lado. Imagino que a notícia de Barbara seja devido ao constrangimento. Barbara deve interagir com várias pessoas. Provavelmente ela não quer dizer que matou alguém.
É mais fácil fingir que ela não tem memória. Assim como Bárbara se adaptou bem à prisão, ela está se saindo bem em liberdade. Ela disse: estou aproveitando minha liberdade. Finalmente estou começando a me sentir feliz, como um pássaro que nunca pôde voar. No item 2, Bárbara enfrentou uma criação muito difícil. Ela afirmou que nunca pôde ser uma adolescente e ressentiu sua mãe por isso. Ela não queria ser responsável por Debbie. Seus irmãos e sua outra irmã conseguiram ter uma vida que foi negada a Bárbara. Quando as irmãs se tornaram adultas, as coisas não melhoraram para Bárbara. Debbie era difícil de se conviver. Ela era mandona, rude e ocasionalmente violenta. Um colega de Bárbara testemunhou um incidente em um restaurante durante uma festa da empresa. Debbie agrediu fisicamente Bárbara e jogou uma cerveja nela porque Debbie queria sair mais cedo e Bárbara queria ficar no restaurante. Apesar de Bárbara ter possivelmente assassinado Debbie, o que é bem condenável, ela se dava bem com outras pessoas. Ela foi descrita como simpática e trabalhadora. Um policial descreveu Bárbara como a assassina mais simpática que ele já conheceu. Item número 3. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Bárbara foi negada experiências sociais e educacionais normais durante a juventude. Ela ficou presa pela sua mãe. Quando Bárbara expressou interesse em sair de casa, sua mãe dizia que ela não era inteligente o suficiente para sair sozinha. Bárbara cresceu acreditando que não tinha escolhas. A vida dela seguia como um vagão nos trilhos. Não havia para onde sair, nenhuma maneira de se libertar do trem. Sua visão de mundo se solidificou e permaneceu inalterada na vida adulta. A dinâmica infantil persistiu até a vida adulta. Debbie também era infantil, mas isso se devia à sua condição médica. Quando as irmãs tiveram acesso a muito dinheiro, não souberam lidar com a situação. Ambas as irmãs eram irresponsáveis. Depois que o dinheiro acabou, Bárbara aceitou, mas Debbie não. Isso fez as irmãs brigarem durante e após o aniversário de Debbie. Bárbara matou Debbie no calor do momento por causa dos maus tratos que sofreu nas mãos de Debbie. O assassinato foi facilitado pela impulsividade e raiva. Bárbara talvez pudesse ter escapado das consequências do assassinato, pois ninguém procurava por Debbie. Ninguém iria sentir falta da Debbie. Bárbara tinha tempo suficiente para se livrar do corpo de Debbie. Se alguém perguntasse sobre o paradeiro de Debbie, Bárbara poderia dizer que ela saiu do trailer um dia e nunca mais voltou. Porém, Bárbara escapou do trailer, abandonando o corpo de Debbie e furtando seus cheques de invalidez. Agora passando para o meu último item, número 4. A justiça foi feita neste caso? Este caso é complicado. Algumas pessoas olham para as circunstâncias e dizem, bem, isso é pelo menos homicídio em 2º grau, se não em 1º grau. Eles sentem pena de Bárbara e apreciam que ela era uma pessoa boa sem histórico criminal, mas Bárbara usou um revólver para matar sua irmã, que estava dormindo. Isso é inaceitável. Outras pessoas veem isso de maneira diferente. Eles veem Bárbara como uma vítima que havia sofrido agressão física horas antes do tiroteio. Ao recuar e olhar para a história da Bárbara, parece que ela estava presa desde uma idade jovem. Bárbara realmente entendia que ela poderia ter escolhido um caminho diferente. Talvez ela acreditasse que a única forma de escapar do maltratamento era matando a irmã. Na minha opinião, a oferta do Estado para Bárbara, 15 anos por homicídio culposo, era razoável. Este caso envolveu provocação, dinâmicas familiares disfuncionais de longa data e impotência aprendida. O Estado fez um bom trabalho ao ponderar os complexos fatores cognitivos e emocionais em jogo. Essencialmente, sem culpa alguma, 2 irmãs infantis se encontraram em um trailer duplo com centenas de milhares de dólares, memorabilia de Star Wars e um revólver. A situação delas causaria uma grande perturbação na força. Esses são os meus pensamentos no caso de Barbara Burns. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve. Apenas um lembrete de que eu tenho mais de 300 vídeos pré-lançamento na minha conta do Patreon. Os vídeos que eu coloco no Patreon são da mesma qualidade que os vídeos normais que eu lanço para o público. Geralmente, quando eu coloco